Hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático, sabe? Vamos do escroto ao testículo para entender de vez como essas patologias podem impactar a fertilidade dos nossos pacientes. Olha, não é novidade para ninguém que a fertilidade é um pilar, né? Seja na produção animal, onde o impacto econômico é direto, ou no bem-estar de um pet. Mas e quando ela falha? Qual é a verdadeira causa? Muitas vezes a resposta está escondida em patologias bem sutis, daquelas que a gente precisa ter um olho treinado para pegar. E para começar essa investigação, vamos de fora para dentro. Então, vamos falar da bolsa escrotal. E, gente, ela é muito mais do que só uma proteção, viu? A gente tem que pensar nela como um sistema super complexo, fundamental para a viabilidade dos espermatozoides. Qualquer coisinha que dê errado ali, as consequências na função do testículo podem ser diretas e, olha, bem severas. Ok, então vamos direto ao ponto. A função número 1 da bolsa escrotal é a termorregulação. É isso. Pensem nela como se fosse um radiador de altíssima precisão. Se esse sistema falha, não tem jeito, a temperatura lá dentro sobe. E a espermatogênese, que é um processo extremamente sensível ao calor, simplesmente entra em colapso. E aqui a gente vê o estrago, preto no branco. De um lado, um escroto saudável, tudo certo. Do outro, uma dermatite bem severa. Essa inflamação, e não importa muito a causa, sabe? Pode ser por trauma, por frio, por alguma substância irritante. Ela simplesmente acaba com a capacidade do escroto de dissipar o calor. E o resultado, a gente já sabe. A temperatura local dispara e aí começa todo o processo de degeneração do testículo. Outro problema que bagunça completamente a termorregulação é a hidrocele. O que é isso? Basicamente é o acúmulo de líquido ali na cavidade vaginal. E esse volume extra de líquido age como se fosse um isolante térmico. Ele impede que o calor saia, elevando a temperatura a um ponto que, de novo, leva à degeneração testicular. Dá uma olhada neste caso clínico aqui. O aumento de volume é gritante, não tem como não ver. E olha, embora não seja tão comum nos nossos animais como é em humanos, a gente precisa saber identificar. Uma boa palpação e a biometria escrotal já levantam a suspeita na hora. Então, beleza. Suspeitou de hidrocele, como a gente maneja? O protocolo é bem direto. Primeiro passo, medir. A biometria escrotal vai te mostrar o aumento de volume. Segundo passo, confirmar a contração. Isso é crucial para diferenciar de outras coisas, como hérnias ou tumores. E, em casos que já se arrastam, onde a degeneração já se instalou, aí não tem muito jeito. A castração unilateral pode ser a única saída para tentar salvar a fertilidade do outro testículo. E rapidinho, só para mencionar a hematocele, que é o acúmulo de sangue. Além de ter aquele mesmo problema de aquecimento da hidrocele, a grande complicação aqui é outra, a formação de aderências. Pensa só, o sangue coagula, vira um tecido fibroso e literalmente cola o testículo ali dentro. Isso impede a mobilidade dele e, claro, atrapalha toda a sua capacidade de se resfriar. Bom, agora a gente vai mais fundo. Saímos da embalagem, da bolsa escrotal e vamos para a fábrica em si, o testículo. É aqui, na fábrica de gametas, que moram muitas das causas primárias de infertilidade. Vamos começar com duas anomalias de desenvolvimento que são clássicas. Primeiro, o criptorquidismo, aquela famosa falha na descida do testículo. Além de tornar aquele testículo infértil, o grande perigo é que isso aumenta em 10 vezes o risco de tumor, principalmente o sertolioma, em cães. É muita coisa. E o segundo é a hipoplasia testicular. Aqui o testículo simplesmente não se desenvolve por completo, é uma questão hereditária e o resultado é um testículo que vai ser para sempre pequeno e infértil. E agora, o grande vilão da história. Essa frase aí resume tudo. A degeneração testicular constitui a principal causa de redução da fertilidade nos machos. Pensem nisso. Não é só uma das causas, é a principal causa que a gente vê na clínica, no campo. É como se fosse a rota final comum para quase todo tipo de agressão que o testículo pode sofrer. No fim, tudo acaba levando a isso. Tá, mas o que causa essa degeneração toda? A lista é bem grande, olha só. Aumento de temperatura, que a gente já bateu bastante nessa tecla. Deficiências nutricionais, como falta de vitamina A, de proteína, agentes tóxicos, um exemplo clássico é o gossipol do farelo de algodão, super importante de lembrar no manejo de ruminantes, infecções, e aqui eu preciso destacar a brucelose em bovinos, porque o prognóstico reprodutivo é péssimo. E por fim, um ponto crucial, a quebra da tal barreira hematotesticular. Mas qual é o mecanismo por trás disso tudo? Como a célula morre? A resposta está em uma palavra: apoptose. É a morte celular programada. Pensa assim, o calor, as toxinas, eles não matam a célula germinativa na marra. Eles são mais sutis, eles ativam um interruptor de autodestruição dentro da célula.
O mais curioso é que as células de Sertoli, que deveriam nutrir e proteger, são as que recebem o sinal para começar a eliminar as células germinativas. E isso nos leva a um conceito que é absolutamente fundamental, a barreira hematotesticular. As células de Sertoli se unem de forma bem apertada, criando um verdadeiro santuário, um lugar protegido do sistema imune. E por que isso? Porque as células germinativas, por serem haploides, são vistas como estranhas pelo corpo. Se essa barreira se rompe por um trauma ou uma inflamação, já era. O sistema imune invade e ataca o testículo, causando uma orquite autoimune e uma degeneração violenta. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar de neoplasias, que é algo super comum na nossa rotina, especialmente em cães mais velhos. Basicamente são 3 tumores que dominam o cenário: o leidigocetoma, o sertolioma e o seminoma. E, gente, saber diferenciar um do outro na clínica faz uma diferença gigantesca no diagnóstico. E esse guia aqui é uma mão na roda na prática. Olha só que simples. O leidigocitoma geralmente é um nódulo pequeno, amarelado e que não faz nada, é hormonalmente inativo. O seminoma é uma massa mais mole, esbranquiçada e também inativa. Agora, o sertolioma, esse sim é o que chama atenção. Ele costuma ser grande, firme e esbranquiçado e, o mais importante de tudo, ele frequentemente produz estrogênio. É ele que causa a famosa síndrome de feminização. Só de olhar e palpar, a gente já tem uma ótima pista. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o que eu acabei de falar. Olha aí, um sertolioma, muito comum em testículo que não desceu, o criptorquídico. E as consequências da produção de hormônio feminino são visíveis. A alopécia, que vai dos 2 lados, o crescimento das mamas, o pênis que atrofia, às vezes até atrai outros machos. São sinais clínicos que, quando a gente vê, praticamente fecham o diagnóstico. Ok, a gente viu as partes separadas. Agora, a pergunta é como a gente junta tudo isso na prática? Como é que todo esse conhecimento vira um diagnóstico certeiro e um plano de ação que funciona na nossa rotina clínica? Então, aqui vai um resumo rápido, uma colinha para a prática diária. O animal chegou com aumento de volume no escroto, pede um ultrassom. Notou um testículo maior que o outro, pode ser hipoplasia, degeneração crônica ou até um tumor. Apareceu um cão com sinais de feminização, investiga sertolioma, principalmente se tiver testículo retido, é batata. O problema é histórico de infertilidade, a degeneração testicular tem que ser sua suspeita número 1. E se for um bovino com orquite, é obrigatório investigar brucelose. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, na próxima consulta de rotina que entrar no seu consultório, que sinais sutis de patologia testicular você vai procurar ativamente? Aquela pequena assimetria, uma mudança na consistência, uma alteração na pele do escroto? Lembrem-se, a detecção precoce, que pode salvar a fertilidade e a vida do animal, sempre começa com um exame clínico bem feito e atento.